Imagine que você está caindo lentamente em um lugar completamente escuro e sem nada em volta. Uma espécie de limbo, eu diria. Você cai quase que infinitamente, como se nunca fosse alcançar o fundo. Além disso, você parece sem cor, ou melhor, sem luz. Estar em um lugar assim, você se sente sem esperança, imponente perante esta situação. O vazio, a escuridão, você perdeu, nada mais importa. Desista. A sua luz foi apagada, junto com a sua determinação. Não tem mais o que se preocupar. Só afundar nesse limbo sombrio. Após algum tempo, você finalmente chega no fundo daquele poço que parecia infinito. Até que você enxerga algo brilhante ao longe, que parece até estar te chamando. Uma luz forte emanando naquele lugar obscuro e sombrio. Você caminha em direção a ela. É possível ver que você está bem fraco, mas continua caminhando em direção àquilo que parece ser a última esperança. Continua lutando e tentando alcançar. Quando enfim você consegue, aquela luz vem de um outro ser. Ele estende a sua mão pedindo um apoio para se levantar. Você o ajuda. Logo após isso, vocês se abraçam. E desse abraço, uma grande luz surge como se varresse toda a escuridão. A esperança, que parecia estar morta, hoje brilha novamente. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão, já vi pior. De endoidecer, gente sã. Espera que o sol já vem. Mais uma vez, canção de Renato Russo. Você agora está voando por cima das nuvens. Está tudo tão calmo, tão relaxante. Uma sensação de paz nos consome. O céu está radiante. Você brilha como um grande lampião. Um sentimento de conforto no coração. Mas o inesperado acontece. E tudo começa a escurecer ao nosso redor. Após algum tempo, chegamos ao chão. Ao se aproximarmos,
encontramos uma vela. E essa vela nos acende novamente. O nosso brilho recuperado parece apenas uma espécie de pedra brilhante. Que ao usarmos nossa vela, nos é revelado o espírito de um garoto que ali estava preso. Ele nos estende a mão, nos levando até um portão, que ao abrirmos, nos é revelado uma cidade completamente escura e sombria. O que dá a entender que essa cidade era desse garoto. Era alegre e cheio de luz. Agora se encontra naquele estado. Espíritos perdidos e abandonados por aí. E agora nos sentimos no dever de ajudar aquele lugar. Trazer essa luz de volta. Libertar os espíritos perdidos e recuperar nossa luz alada. Aquela que nos foi tirada. Sky, Freedom of the Light. Com certeza eu falei errado. O Filhos da Luz é um MMO pacífico e premiado dos criadores do Journey. Nesse jogo, nós, os jogadores, exploramos um reino mágico usando uma capa que nos permite voar. Um jogo emocional, onde foca em nos ensinar a ter esperança, apesar de tudo parecer perdido. Um jogo sobre amizade. Um jogo que foca bastante na mecânica social, onde durante todo o trajeto encontramos várias pessoas que nos ajudam a prosseguir. Nesse jogo, exploramos um reino lindo e animado, cheio de criaturas fantásticas, algumas pacíficas e outras o completo oposto. Sendo dividido em 7 reinos, você pode criar memórias inesquecíveis com os outros jogadores, nesse encantador jogo de quebra-cabeças e aventura. Ademais, depois de finalizar a história principal, você ainda pode jogar para platinar, e o jogo sempre tem novos eventos que deixam o game ainda mais divertido. Bom, existem no total 7 reinos únicos para visitar, e cada um deles tem como tema um estágio diferente da vida. Além desse reino, existe um lar que serve como um centro entre os diferentes reinos. Durante o jogo, o jogador encontrará espíritos, que dão ao jogador itens cosméticos como capas, cabelos e alguns acessórios para a cabeça. Ah, e outra, eles também afetam a jogabilidade em troca de moeda do jogo. O que são Filhos da Luz? Filhos da Luz são silhuetas brilhantes de crianças douradas espalhadas pelos reinos, que concedem ao jogador luz alada ao serem coletadas. Eles se assemelham com as crianças de Sky, mas sem capas, brancos e possuem um brilho dourado. Além disso, eles são destacados pelo halo de luz, o que os torna fáceis de ver à distância. Para cada filho da luz, uma luz alada pode ser coletada, selecionando seu ícone de mão com uma estrela ao se aproximar. Embora a That Game Company, eu preciso voltar a estar em inglês. Traduzindo para o português literal, aquela empresa de jogos, eu fiz questão de traduzir porque eu achei engraçado que é literalmente aquela empresa de jogos. Aí tipo, eu fico imaginando os gringos quando estou conversando, tipo, você viu que aquela empresa de jogos lançou um jogo? Aí eu tô tipo, qual empresa? Ele tipo, aquela empresa de jogos. É isso que eu imagino. Humor. Continuando, embora a TGC refira a eles como impressões dos Filhos da Luz, eles são mais comumente chamados apenas de Filhos da Luz.
Alguns filhos da luz podem ser encontrados facilmente em locais mais na cara, como aqueles que quando você está subindo um morro, acho que não foi um bom exemplo, se você subir um morro, é claro que você vai ver uma luz, você vai ver uma grande luz na sua cara. Continuando, ou durante a corrida do gelo. Alguns são visíveis, mas estão em locais que o jogador não consegue alcançar inicialmente. Por sorte, jogadores mais experientes podem ajudar outros jogadores a coletar os filhos da luz. Isso foi muito bom porque eu precisei de umas ajudas para conseguir pegar alguns filhos da luz para poder, ir para a última fase. Agora vamos falar dos locais. O lar é aquele que começamos a abrir o jogo. Nesse local encontramos a mesa de constelação. Nela podemos interagir com amigos e espíritos, portais para todos os reinos do jogo e um armário para mudarmos de visual. Geralmente é nesse local que acontecem os eventos do jogo. Aldeia Viária. A Aldeia Viária trouxe um novo portal para o lar, que leva a uma nova área que apareceu pela primeira vez no início da temporada do Reavivamento. Nas missões dessa temporada, a aldeia cresce e se desenvolve para se tornar totalmente funcional. Ao concluir a quarta missão da temporada do Reavivamento, os jogadores podem usar uma vela branca especial para definir a Aldeia Viária como seu lar, em vez do espaço anterior. Reino 1, Ilha do Alvorecer. Área inicial, desértica. Liberte os espíritos perdidos e siga o sino até a igreja. Ilha do Alvorecer, o primeiro reino a ser explorado. Um lugar quase completamente vazio, um deserto desolado de tons frios com traços de uma antiga civilização. Esse local inicial é menor e sem telas de carregamento. Além disso, a ilha não tem uma área social, uns locais de descanso que logo falarei mais sobre. Seu ponto de início contém apenas lápides dos espíritos regulares do reino. Nessa ilha contém 3 espíritos regulares e 12 espíritos sazonais. Mas espera aí, o que são esses espíritos regulares, sazonais? Os espíritos regulares são os principais, são eles que estão procurando. Esses são os espíritos perdidos que eu mencionei. Existem 37 espíritos regulares no total. Reviver as memórias espirituais e fazer amizade com eles te possibilita desbloquear expressões, cosméticos e outros colecionáveis. Espíritos regulares também revelam novos lugares, ensinando expressões necessárias para poder passar por barreiras espirituais, que bloqueiam entradas em várias áreas, portas especiais e quebra-cabeças ao longo do reino. Espíritos sazonais. Espíritos sazonais são espíritos adicionados ao longo por eventos sazonais. Ao final da temporada, os novos espíritos permanecem presentes no jogo, mas são tratados como conteúdo bônus em relação ao conteúdo base oferecido pelos espíritos regulares. Eles compartilham muitas características com os espíritos regulares. São encontrados espalhados pelos reinos do jogo. Você revive suas memórias para aprender expressões e eles te oferecem diversos itens de cosmético. No entanto, o acesso aos espíritos sazonais e seus itens colecionáveis é mais restrito. Reino 2, Campina da Aurora, Campos Verdes e Abertos. Toque o sino e revele seu caminho. Esse é um dos meus locais favoritos. Nele você pode ficar voando de ilha em ilha e só isso me conquistou. Campina é um campo de pradarias naturais que já foi o lar de uma civilização agrícola perdida. É o segundo reino que visitamos. Diferente do visual único do Reino do Alvorecer, a Campina da Aurora é dividida em 8 áreas. A Campina da Aurora contém 8 espíritos regulares e 14 espíritos sazonais. Reino 3, Floresta Oculta, área chuvosa e sombria. Proteja sua luz e encontre a fonte do poder ancestral. Floresta Oculta é um bosque oculto com uma chuva relaxante interminável. Atenção, a chuva contaminada. Ela começa depois que o jogador passa pelo primeiro portão no pátio da floresta.
Essa chuva drena a energia do jogador consecutivamente, enquanto você está exposto a ela. Por sorte, tem alguns lugares que você pode se esconder e recuperar sua energia. O ponto onde você pode recuperar essa energia fica próximo da fonte do fogo, ou você pode interagir com um amigo que ele irá recuperar sua energia. A Floresta Oculta contém 8 espíritos regulares e 14 espíritos sazonais. Reino 4, Vale do Triunfo. Reino gelado focado em corrida e patinação. Corra pela colmeia para fazer os portões da cidade abrirem em sua honra. Vale do Triunfo. Frequentemente uma paisagem de neve radiante com estruturas imponentes, onde ressoam os ecos de antigas vitórias. Nesse reino, você pode até fazer uma corrida com seus amigos, já que o espaço foi feito literalmente para isso. Ah, uma curiosidade. Nesse reino tem uma área congelada onde você pode quebrar o gelo até uma caverna subterrânea. Eu acabei descobrindo isso sem querer, mas fica ao aviso para vocês. E uma coisa, nessa caverna subterrânea você pode encontrar a Luz Salada, um filho da luz no caso. Vale do Triunfo contém 7 espíritos regulares e 16 espíritos sazonais. Sertão Dourado, deserto poluído com caranguejos e dragões. Para além do sertão desértico, há o relicário do conhecimento. Sertão Dourado. É nessa parte que estamos apresentados aos primeiros vilões do jogo. Não são vilões, são monstros gigantes e escuros chamados de dragões ou Krills. O Sertão Dourado é uma terra desolada banhada pelo brilho desbotado de uma civilização outrora poderosa. Atenção, esse é o primeiro encontro com água contaminada. Se entrarmos em contato com ela, sua luz começará a ser drenada. Essa água é semelhante à chuva da Floresta Oculta. A energia da capa pode ser recarregada ao ficar perto de uma fonte de luz ou interagir com um amigo. Agora vamos falar sobre os Krills. São monstros voadores com um olho azul, que ao detectar o jogador, eles atacam e drenam totalmente nossas energias, além de perdermos uma luz alada. Eu tomei um susto quando eu vi esses bichos pela primeira vez. Eu realmente não estava esperando ver esse tipo de monstro nesse jogo. Eu pensei que ia ser mais um negócio mais calminho, mais assim. Mas até que faz sentido, entendeu? Ter esses monstros. Já que esse jogo é todo filosófico. E cada criatura nesse jogo representa uma coisa. Representa um estágio da vida. Como diz, cada reino é um estágio da vida. Então, os monstros podem ser... Na real, é um pouco mais amplo, mas... Eu não posso generalizar o que seria esses monstros, porque para cada pessoa pode ser uma coisa diferente. Pode ser um sentimento de depressão, algo querendo te machucar. Então, os monstros podem ser qualquer coisa. Pode ser literalmente qualquer coisa. Dependendo da pessoa, a pessoa vai olhar para esse monstro e vai acabar imaginando uma coisa que representa para ela, entendeu? E além disso, mesmo que você não seja pego, ainda é muito tenso passar por essas criaturas. Você tem que ficar se escondendo, escutando elas passando perto de você, ou a luz do olho delas se aproximando, tentando te detectar. Isso foi muito tenso. Ah, e outra, você não pode se esquecer dos caranguejos. Eu falei pouco deles, mas não podem se esquecer de maneira nenhuma deles. Eles são também muito perigosos. Eles aparecem em várias áreas, como a entrada do cemitério, a área do primeiro Krill e o campo de batalha. O Sertão Dourado contém 6 espíritos regulares e 14 espíritos sazonais. Reino 6, Relicário do Conhecimento, uma grande biblioteca / torre. Escale o relicário. A sabedoria aguarda você. Relicário é um grande cofre vertical de lembranças perdidas pelo tempo, com um ambiente cada vez mais onírico à medida que você se sobe.
O Relicário do Conhecimento contém 5 espíritos regulares e 14 espíritos sazonais. Reino 7, Olho do Éden, desafio final do jogo. Invada a escuridão. Olho de Éden é uma escalada verdadeira, desafiadora e perigosa até o pico. Diferente dos outros, o Éden é um mapa completamente linear. Você só tem um caminho para seguir, um caminho repleto de quilos, parkours e água contaminada. Tudo para ser muito difícil de se passar. Mesmo com amigos, ainda a dificuldade é presente. Atenção! É extremamente importante que você não vá sozinho. Experiência. A experiência foi extremamente magnífica. É o que eu tenho pra falar. Foi especial. Falar assim, especial. Eu fui descobrir esse jogo, tipo... Eu tenho que parar com tipo, vocês já perceberam, né? Tenho que parar com tipo. Eu fui descobrir ano passado, 2025. Sendo que esse jogo foi lançado em 2019. Primeiro para iOS e depois 2020 para Android. Mas é isso, fui descobrir ano passado. Quem me apresentou esse jogo foi um antigo amigo meu. Ele chegou assim pra mim, doido, olha esse joguinho aqui pra gente jogar junto. Eu tinha visto que tinha mais casais jogando esse jogo, mas dá pra gente jogar. Aí eu disse, pô, vamos jogar. A gente tava um tempo procurando algum jogo pra jogar juntos. Só que tem um problema, ele me abandonou no início do game. A gente jogou um pouquinho, aí ele tinha passado primeiro de uma fase lá, e eu tinha demorado um pouquinho. Ele só simplesmente passou e depois falou, velho, você tá demorando demais, que todo jogo e nunca mais voltou. Eu passei o resto jogando sozinho. Obrigado, viu? Mas, apesar de eu estar jogando sozinho é uma palavra muito forte, já que eu conheci outras pessoas lá. Eu até conheci uma pessoa como eu falei, que tinha tradução automática. Eu tava batendo um maior papo com uma pessoa do Oriente, acho que é do Oriente Médio, que eu não sei exatamente que país era, mas eu sei que é do Oriente Médio. E a gente tava falando sobre várias coisas, faculdade, trabalho. Foi bem interessante essa interação. E o que me conquistou, e também eu consegui jogar nos gráficos no máximo. Por incrível que pareça, meu celular não travou, porque meu celular não é muito bom, e ele não travou com os gráficos no máximo. E, de cara, eu fiquei encantado pela beleza desse jogo. Simplesmente incrível. A jogabilidade, a história, tudo nele me cativou. E eu escolhi um bom momento para jogar ele, aliás, porque eu realmente não tava muito bem na época que eu tava para jogar esse jogo. Tanto que eu tava jogando vários jogos com um amigo meu, também pra me distrair. Aí que ele me chamou pra jogar esse jogo. E assim, momento Emonation aqui, momento emo aqui, vamos lá, entre razões e emoções, vamos lá. E eu tava meio, vou falar meio eu tava assim, tava com a cabeça cheia, tinha muita coisa que tinha acontecido. E quando eu joguei esse jogo foi uma espécie de descarrego, emocional pra mim. E eu sou um tipo de pessoa sensível. Não parece, mas eu sou um tipo de pessoa sensível. Às vezes quando eu vejo algo muito emocionante eu começo a chorar, como eu chorei com um filme sobre uma galinha que cuidava de um pato. Mas eu tenho disso, eu me emociono fácil com as coisas. Quando eu tô assistindo um filme,
Até quando eu tô assistindo um anime ou lendo um mangá, tem alguma coisa assim, eu me emociono, eu começo a chorar. E com Sky teve alguns momentos que, algumas mensagens lá que eu consegui interpretar essa mensagem, eu me emocionei. Eu realmente me emocionei. Eu gostei, eu decidi falar sobre esse jogo também por causa que foi um jogo que, sinceramente, ele acabou criando uma marca em mim, que me ajudou em um momento que eu não estava muito bem. E ele realmente me ajudou. E fica aqui minha recomendação para jogar essa grande obra chamada Sky. Cada um tem uma experiência diferente jogando esse jogo e eu tenho opiniões diferentes, mas o meu sentimento jogando esse jogo foi esse. E é isso. Eu queria agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Ele demorou muito. Muito mesmo para ficar pronto. Porque foram meses planejando o que eu ia fazer, aí eu roteirizava, pagava tudo, depois roteirizava de novo, aí eu depois gravei, apaguei porque não tava ficando bom o áudio. Eu queria que ficasse minimamente bom o vídeo. E teve também os problemas de eu acabar não querendo gravar mais, desistindo. Eu quase ia realmente desistindo desse canal, antes mesmo de começar. Pelo fato de eu estar, nesse tempo eu tô meio que desempregado, não tirei uma nota esperada para entrar na universidade, comecei a me desanimar. Eu tava em um emprego, saí do emprego, nisso eu tava desistindo disso aqui. Disse, não vou fazer mais, não vai dar em nada, então vou deixar aí. Mas, né, acabei fazendo, eu espero que tenha ficado bom. Não é um vídeo perfeito, com uma edição pá, incrível, um roteiro maravilhoso. É literalmente o meu primeiro vídeo. Então, não esperem, não é de se esperar algo grandioso saindo daqui. Então é isso, ele foi feito de coração, feito com muito carinho. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e o Luiz fica por aqui. Até mais, bye bye.